vida imita a arte ou a arte imita a vida? Você é moleque, ouviu? Você é moleque. Não, você não é, você é moleque. Eu só dou tapa na cara de moleque. Das telas do cinema para as ruas de São Paulo. Fala, pode falar, fala. Pô, pra quê? Eu já falei que eu não gosto de mentiroso. O Capitão Nascimento desceu os morros cariocas e veio fazer bico aqui nas terras paulistas. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Por quê? Na cara não, pra não estragar o velório. Tem que ser na cara pra estragar o velório. Assista essa abordagem aqui em São Paulo e logo em seguida, como sempre, eu venho com meus comentários. Assiste aí. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Você já me conhece, sabe como o bagulho funciona. Beleza? Você quer tomar na cara pra lembrar que você é moleque? Então vai tomar no seu cu, você é o meu caralho. E o que eu achei? Achei onde você tá muqueando na casa de Zé Povinho. Beleza? Minha família não tem nada a ver com isso, eu consegui puxar o bagulho, sua anotação e tudo. Pô, pra quê? Eu já falei que eu não gosto de mentiroso. Põe a mão pra trás. Quem mais estava no movimento com você? Eu falei pro senhor, tem um menor que tava trampando aí pela fora. Não, sabe? Eu que não. Vocês deixaram o bagulho muqueado ali, eu achei. Eu não fiz nada não, senhor. Você vai continuar apanhando? Não quero apanhar não, senhor. Tô ó. Não, você não é, você é moleque. Eu só dou tapa na cara de moleque. Você não ó, falando que é a verdade aí, entendeu? Ô, mano, pega a arma lá que eu vou matar ele, né? Beleza, criança? Você é moleque. Você tá entendendo, tio? Tem que ser na cara pra estragar o velório. Tá entendendo, tio? Vai querer trocar ideia ou eu vou ter que te lembrar quem eu sou, mano? Tem porque você é moleque, você não sabe trocar ideia. Eu tô ligado nenhum. Não tá. Tanto conhecimento disponível nas redes sociais. Eu faço vídeo nesses canais há mais de 3 anos mostrando as consequências de atos como esse. Às vezes eu sou inclusive muito criticado por acéfalos que estão na polícia militar que não entendem que polícia não é lugar para isso. Mas ainda assim, pleno século XXI, 2025, nós temos policiais militares agindo dessa forma no vídeo. Primeiro, já vou logo avisando, se você critica quem filmou e divulgou, você é cúmplice, você é tão ruim quanto esse policial que fez essa abordagem. Se você é policial militar então e critica, saiba que você é o próximo a aparecer nas manchetes. A conduta desse policial, na minha convicção acadêmica, ela se enquadra sem sombra de dúvidas no crime de tortura. O crime de tortura ele está previsto lá na Lei 9.455 de 97. Lá no seu artigo 1º, inciso 1, ele diz que é crime de tortura você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Os tapas na cara, o jeito absurdo de chamar, de pedir a arma, dizendo claramente que vai matar o indivíduo. Pô, pega a arma lá que eu vou matar ele, né? Colocando a arma na cara dele. Imagina se aquela arma dispara. Só imagina. A gente vai ver o cara caído, o policial ainda vai pensar em eliminar todas as outras testemunhas e montar uma cena. Isso que ia acabar acontecendo, porque não teria explicação. Seria homicídio consumado qualificado. Mas voltando ao vídeo, né? Voltando ao vídeo sem o homicídio, simplesmente só esse terror psicológico de parecer que vai matar, de usar de violência. O tapa é uma violência.
para querer que ele confesse alguma coisa. Não deu para ficar muito claro ali exatamente qual que era a situação. Aparentemente é uma averiguação a respeito de tráfico de drogas, mas nitidamente ele queria a confissão, ele queria o apontamento de onde estão as drogas, quem é o responsável, quem é que está no movimento com ele. Povo, isso é tortura. A pena, ela começa em 2 anos, é de 2 a 8 anos de reclusão. E detalhe, quem se omite, ou seja, quem está lá e se omite, né, o parceiro que está lá e se omite e não faz nada, se o Ministério Público não entender, se os juízes não entenderem que ele estava participando da tortura, se ele se entender isso, ele vai responder pelo mesmo crime. Senão ele responde lá pelo parágrafo 2º, que quem se omite ainda pode ser condenado a 1 a 4 anos de detenção. Então é para todo mundo que está lá. Lá no parágrafo 4º desse artigo 1º da lei de tortura, diz que a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3 se o agente for funcionário público. É o Mikezinho. A condenação lá pelo parágrafo 5º, ela acarreta a perda do cargo público e a interrupção, né, a suspensão da possibilidade de ser funcionário público pelo dobro da pena que lhe foi aplicada. Sem dizer que o crime de tortura ele é inafiançável e insuscetível a graça ou anistia. Ou seja, mesmo que o nosso presidente dê ao final do ano indulto de Natal, graça, dê algum tipo de perdão, a lei de tortura não é alcançada. Sem dizer que, no meu entendimento, vai depender muito de como foi a ocorrência, se é um abordado, se é um preso, se está só sendo averiguado, exatamente o que estava acontecendo, ele queria entrar numa residência ou não, ele queria só que confessasse, que apontasse, vai depender de alguns fatores. Dependendo desses fatores, pode inclusive, além da tortura, responder pelo abuso de autoridade também. E povo, isso nós estamos falando apenas da responsabilização penal do policial e dos policiais que estão naquela região, naquela ocorrência específica. Mas sabe o que é mais interessante? É o policial, além de pegar esse passaralho enorme e introduzir no seu próprio orifício, ele acaba excluindo completamente a responsabilidade penal de quem ele está abordando. E eu vou explicar o porquê. Lá no artigo 157 do Código de Processo Penal, nós temos que é inadmissível as provas obtidas por meios ilícitos, que é aquelas com as violações que foram obtidas mediante violação de direitos constitucionais e legais. E o que isso significa em termos leigos? Quer dizer que se aquele cidadão lá realmente fosse um bichão, um criminoso, e ele apontasse com toda essa tortura, com todo esse crime que estava ocorrendo contra ele, porque estava assim, que na casa ao lado tinha 50 fuzis, tinha 100 toneladas de droga, lá tinha todo o dinheiro ilegal do crime, tinha uma série de coisas ilícitas. O policial vai lá, apreende tudo isso e esse vídeo vaza, quer dizer que todas essas provas elas são ilícitas e não podem ser utilizadas no processo para condenar os envolvidos. E não somente isso, as provas dessas provas ilícitas também são ilícitas. Então se lá eles encontram, vamos dizer assim, contas bancárias ilícitas, encontram um monte de provas que apontam para outras pessoas que são investigadas, que são averiguadas, interrogadas, levadas a julgamento. Se fica bem expresso que essas pessoas, essas contas bancárias, elas foram localizadas mediante essa ação ilícita e ridícula desse policial, todas essas provas elas são anuladas e toda uma possível organização criminosa é solta por conta dessa atuação medíocre desse policial. E já começa no flagrante. Se o policial tivesse prendido esse indivíduo em flagrante com essa atuação e esse vídeo vazasse, na audiência de custódia o advogado mostra isso, é o relaxamento da prisão. Quer dizer que a prisão foi ilegal. A prisão foi ilegal porque foi feita através da obtenção de provas ilícitas, ela é ilegal. Artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tem que liberar o preso em flagrante. Então, pega o passaralhinho da traseira do preso, pega e coloca no próprio orifício traseiro do policial. É isso que ele fez. E não é só isso. Você ganha inteiramente grátis um processo regular para ser expulso ou demitido, de repente, dependendo da sua defesa, da polícia militar, porque nitidamente é uma transgressão disciplinar grave
desse policial. Lá no artigo 13, parágrafo único, número 2 do RDPM, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar aqui de São Paulo, nós temos que você usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência é uma falta grave. Nós temos lá no número 4 que você agredir física, psicologicamente ou moralmente o preso sob sua guarda ou permitir que outros o façam também é uma falta grave. E vem cá, alguém aí tem dúvida que essa atuação do policial, que o crime de tortura é uma violação contra direitos humanos fundamentais? Alguém aí tem dúvida? De verdade, alguém tem dúvida? Tem que estudar mais se tem dúvida. Vai lá no artigo 12, parágrafo 2º, número 2 do RDPM. Vai lá, confere. Além de já serem graves, ela tem, vamos dizer assim, uma qualificadora maior, porque essas infrações são atentatórias aos direitos humanos fundamentais. O Mike vai responder o processo regular. E eu vou dizer para você, a prova é inequívoca. Pessoal, está claro o que aconteceu. Quais são as chances desse policial militar ser demitido? Quais são as chances? Qual que você acha que é a chance? E isso ainda tem a parte cível. O indivíduo, ele tem direito a uma indenização pelo dano moral sofrido. Ele tem esse direito, está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, Código Civil, artigo 186, vai lá verificar. Se ele processar o Estado, ele nem precisa processar o policial, ele pode processar o Estado, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, quer dizer que não precisa nem provar dolo ou culpa do agente. Só de comprovar esse sofrimento psicológico que aconteceu, principalmente com uma eventual condenação de tortura, o indivíduo que estava sendo abordado, ele tem direito a uma indenização. E o Estado ainda pode exigir, após pagar essa obrigação ao indivíduo, que quem pague é o Mikezinho que estava fazendo essas coisas. Imaginem vocês como se sente esse policial militar que virou notícias no país inteiro. E, gente, eu vou dizer para vocês, essa notícia eu tenho certeza que vai vazar ao mundo. Esse caso é uma favela naval de 2025. Quantos anos faz a favela naval? Acho que foi em 97. Pessoal, quantos anos faz e nós temos atuações deste tipo? Ah, doutor, mas o crime hoje em dia tem que ser tratado assim, só assim respeita. Se você pensa assim, você é um idiota. Você é um idiota. Como eu disse, você é o próximo. O nosso país está inteiramente errado. Essas semanas eu não consegui fazer tantos vídeos porque eu estava defendendo clientes meus de erros absurdos da Polícia Militar e do TJM, do Judiciário. Uma série de coisas erradas, eu sei disso. Mas se você age dessa forma, você também é parte do erro desse país. Você justifica que o país está errado sendo totalmente errado. Para poder cobrar o certo, você tem que fazer o certo. Concordo com vocês que a lei do país tem que mudar em vários aspectos, mas não é assim que muda a lei. Você acha realmente que essa atitude isolada desse policial, com esse indivíduo específico, vai salvar o mundo, vai salvar o Brasil do crime? Acorda! É óbvio que não! Atitudes como essa destroem uma instituição inteira. É a falência da segurança pública, especificamente nesse caso paulista. Recentemente nós tivemos um policial militar, um oficial, que chegou agredindo um detido de uma forma totalmente absurda e saiu nas notícias que ele foi simplesmente indiciado pela polícia por lesão corporal. Sinceramente, se o Ministério Público ainda tem um pouco de respeito, eu espero que não tenha sido lesão corporal que ele foi denunciado, porque também é tortura. Mas simplesmente é assim que a Polícia Militar trata, principalmente quando é oficial, vamos ser sinceros. Mas lá, nesse caso, foi lesão corporal, mas também era nitidamente uma tortura. Uma tortura no forma de castigo, porque o indivíduo tinha fugido, o oficial estava repreendendo ele nitidamente, verbalmente, por ele ter fugido. Aqui era para obter confissão. E aí, eu não sei se a pessoa, eu quero saber, se você sabe, me manda no reservado ou coloca aqui embaixo, não tem problema, todo mundo vai ficar sabendo, vai ser fantástico isso. Se é oficial ou não, qual região que é, qual que é a graduação, qual que é o posto desse indivíduo que fez isso. Ele está na mira de perder a carreira e ser condenado criminalmente por tortura. Sinceramente, vocês acham que é possível ainda qualquer instituição política, que a Polícia Militar é uma instituição política hoje em dia, vocês acham que tem como tirar as câmeras? Vocês realmente acham isso? Ah, doutor, mas o crime não é tratado com tanta rigorosidade. Concordo, acho que o crime deveria ter mais rigor para cima do crime, mas um erro não justifica o outro. Sabe por quê? O criminoso,
o bandido, o ladrão, o assassino, o roubador, o latrocida, ele já é um ser repugnante na sociedade. Ele já é um ser que merece, que já possui todo, vamos dizer assim, o ódio da sociedade. É um ser que já é, vamos dizer assim, marginalizado na sociedade. Todo mundo espera o pior dessa pessoa. Então, não surpreende se o latrocida comete um latrocínio, se o roubador comete um roubo. Não surpreende. É óbvio que é abominável e merece todo o rigor da lei, muito mais do que nossa lei oferece. Mas não causa espanto. Agora, o policial militar, ele é visto como um agente da lei. É alguém que estudou muito para estar no cargo que está ocupando. É alguém que tem conhecimento de como proteger legalmente a população, como se defender. E quando ele aparece fazendo isso, choca demais. Porque você gera uma alta expectativa naquele agente da lei. E ele te decepciona de uma forma como essa. Que nem aquele filme policial que você tem o ladrão e você tem o policial. Aí o filme inteiro o ladrão foge do policial. E no final do filme você descobre que tem um policial que é mais vagabundo que os vagabundos, né? Que ele está junto com os vagabundos, acaba matando um outro policial e tudo mais. Você acaba tendo um ódio muito maior do policial do que do próprio vilão do filme, porque você tinha uma expectativa muito grande naquele policial. Nossa, doutor, já tá julgando já? Já foi o juiz, já foi o promotor, já foi tudo? Sim, a rede social é minha e eu coloco as observações que eu quero fazer. Eu entendo que estes crimes que eu mencionei foram cometidos. Nossa, que advogado bosta. Pô, vocês querem que eu minta pra vocês? Vocês querem que eu coloque uma florzinha ali e falar que o indivíduo tentou pegar a arma do policial? Na minha opinião, como cidadão, especialista em direito militar, eu digo pra vocês, na minha opinião, o crime foi cometido. As provas são inequívocas. Agora, o que precisa acontecer para ter uma responsabilização desse policial? A investigação tem que ser feita também de uma forma legal, para que não tenha nenhum tipo de erro formal que possa anular o processo. E a defesa tem que se pautar nas penas que forem impostas aos policiais. E acontece casos que nós pegamos que o policial é culpado. O policial ficou comprovado que o policial cometeu o que estão acusando ele. Só que começam a colocar penas desproporcionais, começam a colocar regimes iniciais de cumprimento de pena totalmente desproporcionais, começam a colocar mais crimes do que na verdade foram cometidos, começam a colocar mais transgressões do que na verdade foram cometidos, tentam expulsar ao invés de demitir, uma série de outras coisas que também é defesa. Entendam de uma vez por todas, o advogado, ele não é defensor do crime, ele é defensor do direito. Ele é defensor do direito. E o direito aqui foi violado. E para uma violação de direito, num Estado democrático de direito, você tem uma pena correspondente nas esferas civil, administrativa e penal. E o trabalho do advogado também é ver se essas penas foram imputadas de forma correta, proporcional e razoável, com um devido processo legal. E esse devido processo legal, num caso como esse, vai ficar a cargo do Ministério Público, do advogado do policial e da justiça militar, no caso. Ah, doutor, então ninguém ia contratar o senhor tá falando que ele é culpado. Tá bom, vai naquele advogado mentiroso, estélios, né, o estelionato que o meu amigo Thiago Lacerda fala, que fala que vai te absolver num caso desse. Vai lá, paga ele. Vai. Policiais de crimes dessa forma, às vezes procuram no escritório. Primeiro que muitos deles, esses às vezes são os caras mais sem educação. Não estou falando desse caso, não sou advogado desse caso, mas são os clientes mais sem educação que procuram. Eles mandam um monte de documento, querem que a gente analise um monte de documento e no final das contas a gente fala que a gente vai cobrar consulta. Alguns já param de responder. Toda a educação que estavam tentando utilizar já para ali. Aí muitos, né, na consulta a gente chega numa análise depois do estudo do processo, consulta e tudo mais, que o crime foi cometido. E vai falar para ele, olha, a gente tem que acabar brigando pela pena. As provas são muito, muito grandes. Se a gente fizer um pedido genérico de absolvição, não vai colar. Então nosso foco já é pena. Se a gente conseguir manter um regime aberto, por exemplo, já é uma vitória. Aí o policial acha ruim, né? Acha ruim, ele vai com aquele outro advogado que promete a absolvição. É enganado quem quer. Você concorda comigo? Tô errado? Falei demais? Coloca aqui nos comentários.
Manda o vídeo, me xinga, não tô nem aí. Só mostro a vida como ela é. E esse policial, simplesmente de brabão, de bichão, leãozão na ocorrência, eu garanto pra vocês que agora ele vai ser o gatinho do TJM. Imagina vocês, lembra aquele policial que jogou o cara da ponte? Que apareceu em rede nacional, totalmente indevido o jeito que a mídia fez, né? Gravando a audiência de custódia lá no TJM, o cara chorando. Mas imagina a satisfação desse cara que teve a arma na boca pelo policial de assistir ao vivo essa audiência de custódia, ou a própria audiência, né? Que ele não foi preso em flagrante, e ver se esse policial tá chorando. Imagina esse leãozão chorando, né? Lá no TJM, vestido lá aquela farda do Romão Gomes, por conta de uma ação besta como essa. Resumindo o vídeo em uma palavra, essa ocorrência toda foi uma vergonha. Vergonha para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vergonha para a segurança pública do Estado de São Paulo e para o governo brasileiro. Essa atuação, eu não tenho dúvida que vai repercutir na mídia mundial.